Nós estamos na série chamado Subversivo. Subversivo significa o quê? Subversivo significa aquele que subverte. É ótimo aquelas definições do dicionário, né? Como é que é? Subversivo, aquele que subverte. Está todo mundo entendido agora? Tem outra explicação melhor do que essa. Que tende a subverter. Melhorou? Agora, indo um pouco mais. Que ou quem pretende perturbar ou alterar a ordem estabelecida. Revolucionário. Que contraria as ideias ou opiniões da maioria. Ou seja, o subversivo é quem vive na contramão. Está todo mundo dizendo que se você é feliz, você está numa balada. A gente fala, não, quem é feliz está na igreja. É ou não é meio fora da opinião comum? Está todo mundo dizendo que crente é burro, feio, mora longe e fanático. E a gente está dizendo que crente é o povo mais feliz que possa existir na face da terra. Está todo mundo dizendo o seguinte: se você é livre, se você é jovem, transa mesmo. Gente, eu vi uma palestra, veio uma líder de jovem de São Bernardo do Campo, semana passada, almoçar comigo. Ela está entrando dentro das escolas, ela entrou dentro de uma escola que tem 1.600 alunos, e para esses 1.600 alunos, dentro de uma escola cheia de adolescentes, uma pessoa entrou dentro de uma sala com meninos de 14 anos de idade, 13 anos de idade, e mostrou como que se usa uma camisinha, e falou, gente, aproveita, transa mesmo, porque sexo é bom, sexo é saudável, sexo é saúde, vai praticando. Isso está sendo ensinado dentro das escolas, na rua da sua casa. Está todo mundo dizendo isso, e a gente está dizendo que feliz, livre, e quem vai viver um casamento bom é quem espera até o casamento. Você pode dar um amém mais forte? Senão eu vou desconfiar de você, tá? Então o que a gente faz é subversivo, é revolucionário, é contrário às ideias comuns, vai contra o conceito de ser feliz da maioria, vai contra o conceito de aproveitar a vida da maioria, vai contra o conceito de fazer a diferença da maioria. E essa série vem falar sobre isso. E olha só na Bíblia, gente, como é que Jesus nos ensinou a viver na contracultura. Por exemplo, para Jesus, na Bíblia você vai entender que o pobre é rico, que dar é melhor do que receber. Sabe o que é melhor do que você comprar uma casa boa? É você dar uma casa boa para alguém. Imagina se você tiver condições de dar uma casa para alguém. Quem dá uma casa para alguém é mais feliz do que quem compra, do que quem recebe, do que quem ganha. Também, a Bíblia fala que quando eu estou fraco é que eu sou forte. Que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. A Bíblia fala que os loucos confundirão os sábios. Eles serão mais sábios do que os sábios. É tudo louco o negócio. Para ganhar a sua vida, você só tem que fazer uma coisa, você tem que perder. Espera aí, gente. Jesus fala assim, para você ganhar a sua vida, você só tem que perder a sua vida. Quem perder a sua vida ganha, e quem ganha perde. É ou não é estranho esse negócio? Também você precisa amar quem? Seu namorado lindo, cheiroso. Você tem que amar quem? Aquela menina que você se apaixonou por ela. Não, você tem que amar seus inimigos. Você tem que amar seu namorado também. Mas você tem que amar seus inimigos. Você também, se alguém te faz um mal, é simples resolver. Faça o bem para ele. Pague o mal com o bem. Não é também contrário à ordem comum? Outra coisa, feliz é quem chora. Sermão do Monte, felizes os que choram, porque eles serão consolados. É tudo diferente. Por isso nós temos um chamado para viver na contracultura. Se você tem uma vida que todo mundo te aplaude, tudo bem, só tem uma coisa: Jesus não está te aplaudindo. O mais importante, não está te aplaudindo. Porque tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo que não é que se você viver com Jesus não vai ter ninguém te aplaudindo. Mas se todo mundo te aplaude, tem alguma coisa errada. Você está vivendo a contracultura e está todo mundo achando legal, então você está fazendo o que todo mundo faz.
Você está achando como todo mundo acha, está falando que todo mundo fala, e você não se pergunta se está certo, se está errado, se está bom, se está ruim. Você vai vivendo do jeito que todo mundo vive. Nosso chamado é viver uma vida na contracultura. Semana passada, a galera mandou a ver aí na hashtag simplifique. Quem vive na contracultura simplifica a vida, simplifica os relacionamentos, simplifica a sua carreira, vive o seu chamado de vida. Onde todo mundo vê carreira, ele vê chamado, ele vê ministério, ele vê propósito, ele vê missão de vida. Isso simplifica a vida, simplifica o jeito de viver. Você perdoa fácil, você passa a ver as pessoas, colocando elas em prioridade. Aquilo que você quer que faça para você, você faz primeiro para os outros. Simplifica a sua vida. E eu quero te dizer também o seguinte: se você quiser colocar aí na internet, enquanto você está aqui ao vivo, ou você que vai assistir essa mensagem depois pela internet, tuita aí com a hashtag chamado subversivo. Vamos contagiar a nossa cidade com chamado subversivo. E hoje o tema da mensagem semana passada foi simplifique, e hoje o tema da mensagem é uma palavra inventada: diarize. Não procure essa palavra no dicionário. Como fui eu que inventei, eu vou falar o que ela significa. Tá? Diarize, transformar algumas coisas que a gente faz de vez em quando, todo dia. Eu fiz algumas coisas aqui hoje que eu não faço todo dia, que eu faço de vez em quando, muito de vez em quando. A última vez que eu fiz, tem anos que eu fiz isso, e não vou diarizar isso não, porque tem coisas que eu não preciso diarizar, não preciso fazer virar rotina. Mas algumas coisas tem, por exemplo, tocar e cantar. Eu não tenho que fazer isso todo dia. Isso eu faço de vez em quando. E também você ouviu uma coisa aqui sobre algo que nós temos a intenção que você faça todo dia. Por que surgiu o Eleve Resgate? Porque a gente tem que falar de Jesus todo dia. O Eleve Resgate lembra disso. Às vezes você fala: nossa, eu tive um ano maravilhoso, eu consegui falar de Jesus para uma pessoa. Nós vamos chegar no nível que você vai falar assim: eu falo de Jesus para pelo menos uma pessoa todos os dias. Amém? Então vamos falar aqui sobre o que Deus quer, como Deus quer que a gente viva cada dia, todos os dias. Lucas 11:3, a oração que Jesus nos ensinou a fazer: dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Tem outra versão que diz: o pão de cada dia nos dai. Se Jesus tivesse ensinado a gente a orar assim: o pão de cada dia, o pão de cada mês nos dai esse mês, você tinha que orar só uma vez por mês, não era? Por que Jesus falou para a gente pedir o pão de hoje? Porque Ele entende que você vai orar todo dia, e antes de comer. Porque depois que você comer, você vai pedir para Deus te dar o pão. Por isso tem gente que come o pão que o diabo amassou, porque o pão não foi Deus que deu. Ele pediu o pão de outro lugar, saiu comendo, depois perguntou de quem que era. Por isso que Jesus nos ensinou a orar todo dia: o pão de cada dia nos dá hoje. Ele nos ensinou a termos práticas diárias. Para o mundo é o seguinte, gente: se você viver uma vida bem assim, sem vergonha, sabe, uma vida que você tem vergonha dela, e de vez em quando você fizer alguns atos de bondade, você passa como bonzinho. Se de vez em quando você ajudar alguém, dá uma moedinha para alguém, ajuda a velhinha a atravessar a rua, né? De vez em quando você vai lá e fala: nossa, eu estou muito mal, gente, eu estou muito mal, então eu vou ajudar alguém hoje. Aí você vai lá e visita um asilo e fala: pronto, daqui 10 anos eu volto. E se você fizer alguma coisa assim de vez em quando, as pessoas vão falar assim: poxa, esse cara é tão humano, olha que elogio, nossa, ele é tão humano, né? É uma pessoa tão boa, uma pessoa tão pura. Quantos já ouviram elogios assim? De alguém que assim, doou alguma coisa simples, visitou um doente. E se você faz algumas coisas assim de vez em quando, você já consegue enganar a maioria. Por quê? Porque o mundo é superficial. Você precisa de poucas atitudes boas, de vez em quando, para conseguir convencer. Agora sim, diante de Deus, não é isso que Deus quer que você viva. Deus quer que você viva uma vida de verdade, que vale a pena, que você de fato vive diariamente o que Ele sonhou para você. Deus não sonhou assim um pacote de dias, não, Deus sonhou cada dia, um dia extraordinário para você viver, mesmo nos dias que coisas ruins acontecem, mesmo no dia que não tem bacon para você comer, né? Mesmo no dia
que você não tem aquilo que você mais gosta, aquele é um dia extraordinário de Deus para você. É subversivo o que eu quero falar com vocês? É subversivo diarizar o bem. É subversivo fazer o que Jesus falou todos os dias. É subversivo tornar comum o que a maioria faz ocasionalmente. Gente, sabe quem que é um cara extraordinário? Uma pessoa assim que ela vive muito além do que a maioria vive. Ela alcança lugares muito mais altos do que a maioria alcança. Enquanto está todo mundo sonhando com uma coisa aqui, ele está lá na frente, com Deus, no ministério, na sua vida financeira, em tudo. Ele vai lá na frente. Sabe quem que é esse cara? Ele não é um cara que pontualmente tem atos heróicos, extraordinários, todo mundo olha e fala, Ele é um cara que diariamente faz o que alguns fazem ocasionalmente. Alguns leem a Bíblia ocasionalmente, falam de Jesus ocasionalmente, faz um jejum ocasionalmente. Alguns colocam a palavra em prática ocasionalmente, falam, não, essa é boa, essa eu vou colocar em prática. Aí você fica escolhendo o que é bom e o que não é para você, né? Aí você vai lá e tem a sua caixinhas de promessa do século 21. Que isso era a sua avó que tinha caixinha de promessa. Mas você vai ouvindo e vai selecionando. Isso tem a ver comigo? Amém, vou prosperar, aleluias. Isso tem a ver comigo. E aí você vai pegando assim só aquelas coisas pontuais. Então, aquela pessoa que é extraordinária, ela faz aquilo que pessoas comuns fazem ocasionalmente. Então ela faz diariamente. Então o que eu quero dizer aqui, gente? Por exemplo, em vez da gente ir ao culto, quantos gostam do culto aqui? Um culto como esse aqui, com acústico, e pregação, e Deus se movendo, e oração forte, e ouvindo testemunhos, de palavra de conhecimento na porta da balada, o povo deixando a balada e voltando para casa. É bom estar no culto, é ou não é? Agora, o que nós somos chamados a fazer é que todo o nosso dia seja um culto. O que você não faria nesse lugar que você faz nos seus dias? O que você faria? O que você não pode fazer aqui, mas que você pode fazer nos outros lugares? Assim, no seu dia a dia. Aquelas palavras bonitas, aquela poesia, aquele texto bíblico que você solta quando alguém te fecha no trânsito, sabe? Aquilo que a pessoa que está do lado fala assim, nossa, que oração bonita, deixa eu anotar. Se todo o nosso dia for um culto, a gente vai viver diariamente o que Deus tem para nós. Sabe por quê, gente? Que a palavra culto, ela vem de cultura. Aonde ela aparece? Lá em Êxodo, quando Deus fala assim, não prestarás culto a outro Deus, a outros deuses, somente ao Senhor seu Deus prestarás culto. E essa palavra culto é a palavra que origina a palavra cultura. Logo, você entregar um culto a Deus é viver uma cultura de Deus no seu dia. É viver uma cultura de Deus no seu trabalho. É viver uma cultura de Deus no seu namoro. É viver uma cultura de Deus com seus pais. É viver uma cultura de Deus na sua carreira, nos seus sonhos, no trânsito, aonde você estiver, você vive uma cultura, na sua festa de formatura. Tem gente que fala assim, gente, não é festa de formatura, é uma vez na vida. E aí você faz de conta que Jesus fechou os olhos. A cultura de Deus, ela está em todos os dias da nossa vida. Isso é você tornar diário, você estabelecer rotinas. E uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje é você estabelecer bons hábitos. Por quê? Porque mau hábito vem de graça. Vem ou não vem? Se esforça assim, ó. Suponha que você não tem que entrar no trabalho às 8 da manhã. Você não precisa criar um hábito de acordar tarde. É só você não fazer nada que você acorda tarde. Sim ou não? Crie um hábito. Eu vou ficar 2 horas na internet, no Facebook, no YouTube. Precisa criar um hábito desse? Se você não fizer nada, é isso que você vai fazer todo dia. Crie um hábito aí, hábito ruim. Alguém assim se empenhou para
para ter um hábito de roer unhas, você se programou, colocou o relógio para despertar a hora de roer as unhas. Alguém fez isso? Hábito ruim vem de graça. Vem de graça. Hábito de comer besteira. Você precisa lembrar de comer besteira. Batata frita, chocolate, agora. Ninguém tem que criar assim, hábito ruim. Agora, bons hábitos que são repetitivos, todos os dias você faz, e você não tem mais aquela pressão. Eu costumo lembrar assim, um dia, você foi obrigado a escovar o dente. É claro que alguns ainda continuam sendo obrigados a escovar o dente, né? Tem gente que não sei. Bom, enfim, vamos lá. Mas assim, hoje, naturalmente, assim, se você sair de casa, for para o seu trabalho sem escovar o dente, assim, pelo menos não é o que a maioria faz. É um hábito que você adquire. Mas um dia, isso foi um hábito desconfortável. Aquela escova entrou na sua boca à força, alguém enfiou ela e passou. Você chorou para escovar dente um dia, chorou para tomar banho, e hoje virou um hábito. Hoje você não fica chorando, tem que tomar banho, não. Fala, quem que eu vou ver lá no Elef? Tem que tomar banho, né? Antigamente o povo escovava dente, hoje chupa house, né? Nem house mais, né? Porque house é antigo. Tem umas outras balas novas aí. E aí, esse hábito você vai aprendendo a fazer, e depois que você aprende, ele fica fácil, ele se torna automático. Deus te chamou para que a vontade dele se torne um hábito na sua vida. Que você fale com Deus como um hábito saudável. Que bom, agora eu vou falar com Deus. Você vai se sentir mal. Se você começa a sentir mal quando você levanta da cama e sai correndo e você não orou, é porque isso está começando a se tornar um hábito, porque você se lembra, e você tem um costume, e você se sente mal, e você fala, não, eu vou conseguir um intervalo no trabalho, e você para, e você ora, e você fala com Deus, porque aquilo se tornou um hábito. Então vamos lá, faça de cada dia um culto a Deus. Primeira coisa, durma bem. Como eu apanhei nessa mensagem, gente. Então primeiro que instalou em mim aqui, durma bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando que o dia começa para você? Quando você acorda, me dá outra ideia. Quando a padaria abre. Quando você bate o ponto no trabalho. Quando você dorme bem, seu dia começa quando você dorme bem. Quando você não dorme bem, nem começa. Não dê bom dia para você. Com testemunhas aqui ao vivo. Gente, não entrega as pessoas na leve. Não é legal. Quando o alarme toca e pela quinta vez você chuta ele, taca na parede, senão você não levanta nem a pau. É nesse momento que o dia começa. Então vamos lá, Gênesis 1:5. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. O que significa aí, gente? Que o dia terminou depois que terminou uma manhã e uma tarde. E se ele terminou, o que vem depois da tarde? O outro dia. Porque não faz parte do dia anterior. Sim ou não, gente? Vem a noite, e a noite é o outro dia. A noite é o outro dia. Então o dia começa quando você vai deitar. O dia começa quando anoitece. Começou o dia. Começou um dia novo. E gente, sabe o judeu, sabe o que ele faz? Quando anoitece e ele tem que guardar o sábado, a noite da sexta-feira já é sábado. Então ele já guarda o sábado na noite da sexta-feira, porque para ele já começou um novo dia. O seu dia, já viu falar, você já leu na palavra de Deus que os primeiros são mais importantes? As primeiras horas do seu dia começam à noite. O que você faz à noite? O que você gosta de fazer? Que horas que você dorme? Então assim, olha só o que o Eugene Peterson fala. Ao pensarmos na noite como começo do dia, nos lembramos que as coisas não dependem de nós. Gente, você começa o dia dormindo. Então o Eugene Peterson está falando assim, quando eu olho
o começo do dia como a noite, primeira coisa, eu vou reconhecer que as coisas não dependem de mim. Nós vamos dormir, mas Deus está trabalhando a noite toda. Assim nós não devemos ficar ansiosos ou apressados quando nos despertarmos. Simplesmente nos unimos a Deus no seu trabalho. Então quando pela quinta vez você chuta o relógio, você vai acordar, vai levantar da sua cama e vai se unir ao Deus no seu trabalho, no trabalho de Deus. Deus vai contar com alguém mal-humorado, alguém gente boa, alguém, como é que vai ser esse negócio? E a Bíblia fala muito mais sobre o sono que você possa imaginar. Por exemplo, dormir bem é um ato de confiança. Salmo 3,5: eu deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Talvez você está falando assim para mim: pastor, prega alguma coisa mais espiritual. Eu venho aqui e você vai me pregar sobre dormir. Então me explica se é espiritual que os remédios que mais são vendidos no Brasil são para as pessoas dormirem. Espiritual é você precisar de um remédio para dormir? Olha aqui, gente: eu deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Se você tem dificuldade para dormir, grave esse texto na sua mão, na sua cabeça, em tudo que é lugar, no teto de sua cama lá, e declara isso com fé em todo o tempo. Também dormir bem é um presente de Deus, à noite. Salmo 127:2: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Amém? A Bíblia não fala para você ser preguiçoso, tá? Fala para você trabalhar bem durante o dia e descansar à noite, porque Ele vai cuidar de você. Você entendeu, né? Então, para você dormir bem, a Bíblia também te ensina como dormir bem, porque a Bíblia, ela não é só assim, faça isso. Ela te fala como fazer, e ela também promete que você vai ter poder em Deus para cumprir o que ela te fala, amém? Por isso que é boa notícia, não seria má notícia, né? Durma bem, se vira. Não. Olha só, Efésios 4:26-27. Se vocês ficarem com raiva, alguém aqui fica com raiva durante o dia, gente? Tem alguém? Só eu que sou carnal aqui? Tem alguém que fica com raiva durante o dia aí? Olha só, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Esse texto também, em outra versão, fala que o sol não se ponha sobre a sua ira. Quando o sol se põe, termina o dia. Então a Bíblia está dizendo: antes de terminar o dia, resolva o que você tem que resolver. Resolva. Você quer dormir bem? Resolva as coisas em tempo real. Você quer dormir bem? Quando você ficar irado, não peque. A Bíblia não está dizendo que depois que você aceita Jesus, Ele coloca um antídoto dentro de você, que você não vai mais ficar com raiva. Não diz isso. Ele fala: vocês vão ficar irados, mas quando ficar irados, não pequem. Por quê? Porque se você fica irado e peca, você ofendeu alguém, você estragou você mesmo, você está com vergonha de voltar em algum lugar que você fez um barraco. Sim ou não? A ira faz mais mal para você do que com qualquer pessoa. Aí você vai remoendo aquilo para casa, você teve aquele ímpeto: eu vou resolver. Aí você falou tudo que você queria, que você não queria, do pior jeito possível. Depois você vai embora com aquele barulho na sua cabeça. Você não dorme bem. Resolveu alguma coisa? Então, se você quiser dormir bem, a Bíblia está dizendo: olha, resolva suas coisas durante o dia. Então vai lá, se você excedeu, peça perdão. Por quê? Porque se você deixar para amanhã vai ser pior. Bonhoeffer, um filósofo, teólogo alemão, que nos inspira muito por causa da situação em que ele viveu grande parte da sua vida num campo de concentração nazista, e deixou grandes contribuições para a fé cristã. Ele fala o seguinte: é uma regra decisiva para todo relacionamento cristão, que toda intriga que o dia tenha trazido seja tratada ao anoitecer. É perigoso para o cristão deitar-se com o coração amargurado.
É perigoso para um cristão deitar-se com o coração amargurado. Gente, tem estudos que falam que o que determina os seus sonhos, como vai ser a sua noite e os sentimentos que você tem no outro dia, são os pensamentos que você tem ao anoitecer. Sabe por que a gente dorme mal? Porque a gente vive um dia mal, só por isso. Sabe por que a gente acorda amargurado, com vontade de morrer às vezes? Porque a gente viveu um dia de morte, um dia anterior. Um dia cheio de palavras malditas, cheio de impulsos pecaminosos. A gente deixou a carne deitar e rolar, assumiu o controle. A gente passou o dia inteiro olhando o que não devia olhar, falando o que não devia falar, ofendendo, ferindo, tentando resolver no próprio braço, bem intencionado, mas tentando resolver no próprio braço, ansioso porque não conseguiu confiar em Deus, que Deus estava cuidando de você, tentando fazer a sua parte e a de Deus junto. Aí anoitece, e seu coração está pesado, triste, amargurado. Como é que vai ser o outro dia? Então, vamos diarizar dias bons. Vamos tornar rotina na nossa vida, resolver os conflitos durante o dia. Vamos tornar rotina não dormir com o conflito não resolvido. Ah, mas tem conflito que não tem jeito. Deixa eu te dizer uma coisa: se você ceder, tem jeito. Se você abrir mão da sua razão, tem jeito. Se você falar assim, tudo bem, me perdoa, eu estava errado. Não é aquele negócio assim, eu te perdoo, mas é o seguinte, eu acho que você estava errado. Então não pede perdão, né? Pedir perdão é você reconhecer o seu erro, a sua condição. Ah, mas eu tenho razão, então vai dormir mal com a sua razão. Sabe onde Jesus pegou a razão dele? Sabe o que Jesus fez com a razão dele? Ele pregou lá na cruz. Quem devia estar lá não era ele, era eu. E ele tinha razão para não estar lá, mas ele foi para lá, para te perdoar. Então durma o suficiente, também é importante. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo, então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Gente, por que os discípulos não conseguiram orar com Jesus? A resposta é simples, porque eles não conseguiram ficar acordados. A Bíblia não fala que eles não queriam orar. A Bíblia fala que eles não conseguiram ficar acordados. Por que não conseguiram ficar acordados? Porque estavam fadigados na alma. Por isso. Às vezes tem gente que não vem para a vigília porque tem uma semana inteira de sono mal dormido. E ele se sente mal se vai estar na vigília. E aí você não consegue ter algo mais diante de Deus. E nós precisamos dormir melhor. Olha só, 24 mil pessoas morrem nos Estados Unidos todos os anos em acidentes de carro causados pelo sono. 24 mil pessoas. Na semana que eu preparei essa mensagem, eu estava com uma noite, um dia eu estava com uma noite mal dormida. Eu parei o carro, dei 10 minutos para conseguir continuar dirigindo. Aí eu cheguei depois e fui ler esse texto. Aí eu ouvi o Espírito Santo falando algo tão doce, do tipo, tomou? Sabe? Você está pronto para ouvir esse tipo de coisa do Espírito Santo? Ele fala assim também, tá? E gente, olha só, tem fase da nossa vida que a gente vai trabalhar mais, que a gente vai virar mais noite, que a gente vai... E assim, eu não vou falar que você é carnal se você precisar fazer isso. Mas você realmente precisa estar acordado quando você está acordado? A maioria das pessoas estão acordadas quando elas deveriam estar dormindo, e não por um motivo real, mas porque você está ansioso, porque você está preocupado, só que em vez de você ficar comendo a unha, você fica na internet. Em vez de você fica comendo, abrindo a porta de geladeira e comendo à noite, vem sei lá, e vai comer alguma coisa de madrugada. Acabou outro dia, cadê o sorvete? Não sei. E o vento levou. Não fui eu. Gente, quando eu era assim, eu acho que eu era um pouquinho mais velho que o Levi. Tinha dia que eu acordava muito cedo, ninguém tinha acordado ainda. Quem nunca fez isso, levante a mão. Aí eu pegava uma colherzinha da gaveta, pegava umas 3 colheradas de Toddy, daquela bem servida, mandava para dentro. Sabe quando você passa a boca na colher que ela fica limpinha?
eu nem botava para lavar, falava, ninguém vai ver, porque se eu ligar a torneira, alguém vai acordar. E eu botava de novo dentro da garrafa. Meu Deus. Só que eu devia ter uns 5, 6, 7 anos. Será que tem alguém que continua fazendo isso com 30? Gente, ontem a gente pregou o seguinte na vigília. Essa mensagem vai estar disponível na internet. Que Jesus tem paciência com criança espiritual. Que Jesus tem paciência, amém ou não amém, gente? Mas Ele espera que elas cresçam. Eu não posso passar a vida inteira reclamando de um dia ruim, porque eu continuo dormindo mal, sem motivo. Vamos aprender a dormir bem. Gastei quase todo o meu tempo aqui. Vamos lá, acorde bem. Faça de todo o seu dia um culto a Deus. Então, depois de dormir bem, acorde bem. Simples, né? Então, dormir bem é subversivo, porque a maioria das pessoas não estão dormindo bem, porque não estão vivendo os seus dias bem. E acordar bem também é subversivo. Lamentações 22, 23. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 24, diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Eu imaginava o seguinte, se a Bíblia tivesse algum texto que falasse sobre esperança, ele seria assim sobre a parte da noite, que é onde na maioria das vezes eu assim, não sou a pessoa que sou a melhor pessoa para acordar de manhã. Dizem que tem 2 tipos de pessoas. Um tipo de pessoa é aquele que ama acordar de manhã, e outro tipo de pessoa é aquele que odeia aqueles que amam acordar de manhã. Eu estou no segundo tipo. Se você gosta de acordar bem de manhã, Deus te abençoe. E normalmente o casamento tem os 2 tipos de pessoa. O que ama acordar de manhã e o outro que não. Se você quiser saber se ele é Deus para sua vida, pergunte se ele ama acordar de manhã ou não. Se for contrário a você, já tem grande chance de ser. Tá? Costuma ser assim. Deus me deu uma esposa linda, especial, maravilhosa, espiritual, que toca cello e que ama acordar de manhã. E eu, então você já sabe qual sou eu na história. Então para você, o que a Bíblia está dizendo? Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. E quando você está de mau humor de manhã, Jesus está renovando as misericórdias dele sobre a sua vida, te dando um dia novo, um dia bom. Então renove o seu convite a Jesus todas as manhãs. Você quer acordar bem? Gente, eu não quero pregar uma mensagem aqui, olha, você quer fazer cotidianamente aquelas coisas que vão fazer bem para você. Então, olha, cria um hábito, lê a Bíblia, ora e tal. Você tem que criar isso. Mas vamos pegar o princípio. O que é você orar de manhã? Que tipo de oração você tem que fazer quando você acorda? Porque tem gente que acorda e fala assim: Senhor, abençoe todo esse dia, amém, pronto. Aí na hora que ele vai dormir, ele coloca a cabeça no travesseiro e fala assim: tu sabes. Já está incluso tudo. Tu sabes. Orou bonito, hein? Então o que é você acordar e que tipo de oração você tem que fazer? Você tem que renovar o seu convite para Jesus todo dia de manhã. Sabe por quê? Porque Jesus só entra onde Ele é convidado. Ele só vai onde Ele é convidado. Ele respeita a sua liberdade de não querer estar com Ele durante o dia. Se você não quiser, então não convida. Se você pode viver o seu dia inteiro sozinho, então vai em frente. Sai catando tudo e sai para o trabalho do jeito que der. Vai para a faculdade do jeito que dá, porque você não precisa dele. Agora, se eu durmo bem, eu vou conseguir acordar bem. E assim, começa acordando 5 minutos antes. E começa a ter um convite para Jesus no seu dia de 5 minutos. Gente, eu lembro da oração do Pai Nosso todo dia. E muitas vezes eu oro com a minha esposa, se eu não puder eu oro sozinho: Senhor, me livra da tentação, me livra do mal, me dá o pão de hoje, me dá o recurso que eu preciso para hoje.
Senhor, me ajuda. Eu sou fraco e eu preciso do Senhor. Eu te convido para ir à frente. E o Senhor é bem-vindo nesse dia para assumir o controle, para ir à frente, para destruir as obras do maligno e trazer o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Todo dia eu preciso renovar esse convite ao Senhor. Então, antes de qualquer coisa que você vai fazer no seu dia, lembre-se de fazer isso. Gente, experimenta. Semana passada nós fizemos um jejum de justificativas. Foi lindo, não foi? Foi gostoso. Alguém falando para você e você, tá bom, vou fazer. Essa semana eu quero que você faça um acordo com Deus. Antes de você fazer qualquer coisa no seu dia, qualquer coisa, antes de você levantar para ir ao banheiro. A maioria das pessoas acordam apertadas para ir ao banheiro. Antes de você ir ao banheiro, antes de você levantar da sua cama, antes de você calçar o seu chinelo, antes de você fazer qualquer coisa, renove o seu convite, o convite de Deus para o seu dia. O seu convite a Jesus para o seu dia. Fala: Jesus, abri os olhos. Eu estou acordando. O dia não está começando agora, mas eu estou na manhã de um novo dia. Eu preciso do Senhor vivendo em mim, me liderando, cuidando de mim durante todo esse dia. E fala a palavra de adoração ao Senhor. Por que a oração do Pai Nosso começa com Pai Nosso? Porque começa reconhecendo quem Deus é. Deus é Pai. Então fala: o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu guia, o Senhor é minha rocha, o Senhor é quem me sustenta, eu te amo, o Senhor é meu amigo. E fala para Ele, e você vai. Aí depois, se você terminar, você vai ao banheiro, faz qualquer outra coisa. Depois toma o seu café, depois sai correndo para o seu trabalho. Mas se você conseguir fazer só isso, de devocional, você já vai viver um dia melhor do que aquele que você fala assim: não, vou deixar para a noite, quando eu estiver indo dormir, daí eu leio a Bíblia, e daí você, mais uma vez, você acorda entre lençóis e a Bíblia no outro dia, sem saber o que aconteceu. Você pelo menos começou um dia bem. Vamos começar assim. Fale para Jesus sobre todas as suas ansiedades ou preocupações. 1 Pedro 5,7: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Olha o que Bonhoeffer falou. Falei sobre a situação dele. Ele vivia num campo de concentração nazista, onde ele morreu pelos alemães. Foi assassinado. E ele escreveu isso lá. Olha o que ele fala: para os cristãos, o dia não deveria começar carregado e assombrado, com os vários tipos de preocupações que se encaram durante o dia. O Senhor está acima do novo dia. Ele mesmo fez. Toda agitação, toda impureza, toda preocupação, toda ansiedade desaparecem de Deus, desaparecem diante de Deus. Portanto, nas primeiras horas do dia, que os nossos pensamentos e palavra, e o primeiro pensamento, pertençam ao único a quem nossa vida pertence. Suas primeiras palavras para amanhã vão dizer a quem sua vida pertence. Essa semana eu virei para a Mari antes de sair de casa e falei: Mari, vamos correr, tem muita coisa para fazer hoje. Ela virou para mim e falou assim: você percebeu como você fala isso? Ela falou na boa, mas aquilo eu parei e falei assim: é verdade. Eu não estou dizendo que viver com Jesus é ser um monge no monastério, sentindo a brisa, vendo o verde no campo, vendo os rios correrem e meditando: o Senhor criou todas as coisas, que lindo e maravilhoso. Agora Jesus falou assim: olha, proteja-os. Eu não os estou tirando do mundo, mas proteja-os do mundo. E quando ele está falando proteja-os do mundo, ele está falando proteja da rotina frenética do mundo. O que é ser protegido da rotina frenética do mundo? É não permitir que o mundo e a rotina do mundo, as ansiedades do mundo roubem a sua alma, roubem a sua capacidade de descansar. E você quer viver bem? Entrega essa ansiedade de manhã para Deus, ao invés de você falar assim: nossa, hoje eu estou lascado,
Tem dia que você acorda e fala isso: hoje eu estou lascado. Tenho que apresentar aquele trabalho. Eu tenho que apresentar aquele projeto na reunião. Eu tenho que prestar o vestibular. Eu tenho que estudar mais um dia. E você vai dizendo e vai pensando. Não, quando você tiver esses pensamentos nos primeiros minutos da manhã, renove o seu convite a Jesus e entregue a Ele todas as suas ansiedades. Então não estou falando assim para você, ora todo dia de manhã não, somente. Eu estou dizendo para você, renove o seu convite a Jesus todas as manhãs e entregue a Ele a sua ansiedade todas as manhãs. Por quê? Porque eu e você precisamos disso. Porque senão o dia a dia vai roubar a nossa alma. E reconheça a dependência de Jesus, Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Você não foi criado para levar o mundo nos seus ombros, amém? Terceiro, ouça a Deus diariamente. Então durma bem, acorde bem. Fala comigo, durma bem. Fala, acorde bem. Agora receba isso na sua vida em nome de Jesus. Durma bem e acorde bem todos os dias. Terceiro, ouça a Deus diariamente. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel, amém? Gente, esse texto aqui é tão forte. 1 Samuel 3, começa dizendo assim: naquele tempo as profecias, as visões, eram muito raras em Israel. E aí fala que Samuel foi dormir, e Samuel deita, ele ouve uma voz, ele vai lá e pergunta para Eli, ele deita, ele ouve uma voz, ele vai lá e pergunta para Eli. Eli não estava acostumado a ouvir a voz de Deus, então ele fala assim: vai dormir, moleque. Aí na terceira vez ele se tocou: quando eu era adolescente Deus falava comigo. Então pode ser que seja Deus falando com esse moleque. Então vai lá, deita, e quando ele falar, fala: o teu servo ouve. E pela terceira vez, quando ele ouve a voz de Deus, Samuel fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. E uma criança no meio de uma terra de Israel, complicada, com um profeta complicado, com um sacerdote complicado, com tudo complicado, ele então ouve a voz de Deus. E por isso que ele foi chamado Samuel, por isso que ele escreveu 2 capítulos da Bíblia, 2 livros da Bíblia inteiros, contando a história de Israel, porque simplesmente ele ouviu a voz de Deus. Ele aprendeu. Aí você fala para mim: como eu aprendo a ouvir a voz de Deus? Boa pergunta, sabe por quê? Porque ouvir a voz de Deus é algo que você aprende. Você aprende. Quantos entregaram sua vida para Jesus aqui? Deixa eu ver. Você entregou a sua vida para Jesus porque você ouviu Deus falando com você. Ouça a voz de Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você entendeu a mensagem de salvação, você já ouviu a voz de Deus. Só que você não tem entendido como Deus fala. Gente, a gente aprende tudo nessa vida, sim ou não? Estava contando aqui ontem na vigília. Por exemplo, quantos aqui andam ou têm a habilitação para moto? Deixa eu ver aqui, quantos andam de moto? Muita gente, de cá também. A primeira moto que eu tive, eu tinha 16 anos de idade. Eu acelerava e freava junto e batia na parede. Eu andei com ela 1 ano, depois me contaram que tinha que trocar o óleo, tarde demais, fundiu o motor. Quantos aqui aprenderam a dirigir carro? Você já entrou, né? Sentou, botou a mãozinha aqui embaixo assim, já saiu cantando pneu de boa. Foi assim? Teve gente que já falou assim: eu desisto de aprender esse negócio. Todo mundo consegue, por que eu não consigo? Depois de reprovar a 3ª vez na prova de tirar a habilitação. Não precisa levantar sua mão se esse é o seu caso. Mas em um momento X você aprende. Imagina assim, um dia você ganha um iPhone, ganha um desses celulares que tem um monte de coisa para você fazer junto, que tem um Android lá e você navega, instala aplicativo. No primeiro momento você não entende, você quer tacar aquele negócio na parede. Eu vi uma pessoa irritada esses dias, querendo assim, sinceramente, com todo o seu coração e com toda a paixão da sua vida, tacar aquele negócio na parede. Mas o tempo passa e daqui 2 dias, 3 dias, se tirar aquele negócio da sua mão, você vai fazer uma campanha, alvorada de vitória. Senhor, eu preciso, eu não vivo sem isso. Quem tirou isso da minha mão foi enviado do inferno. Porque você aprende.
Eu aprendi a andar de moto. Eu aprendi a trocar o óleo do carro hoje. Eu aprendi a dirigir carro, tá? Quem anda comigo não costuma correr risco de vida. Há controvérsias, mas assim, a gente vai aprendendo as coisas. Eu lembro quando eu me mudei para São José, e tudo que eu queria era comer um arroz gostoso, da minha mãe. Morava sozinho lá. Um dia eu tentei fazer o arroz. Que raiva. E eu tentei fazer assim, um amigo meu falou assim, bota tudo na panela de pressão, arroz, carne, que cozinha tudo e fica tudo gostoso. E eu fiz isso, mas assim, estava quase dando certo, o gás acabou. Depois que veio o gás, eu tentei ainda terminar o negócio. É claro que tudo terminou no lixo. E eu com fome e com raiva. Mas assim, hoje em dia, assim, quando eu preciso fazer um arroz é tão simples. Eu boto lá, a gente aprende, irmãs, não se desesperem, tá? Independente, assim, você não vai viver sem fazer comida em casa. Ninguém está dizendo que você vai ser dona de casa o resto da sua vida. Mas aprender não custa nada, tá? Lá em casa eu faço, a Mari faz, sem crise. A gente aprende. Pilotar avião, pilotar fogão, pilotar carro, qualquer coisa. A gente aprende, sim ou não? A gente aprende tanta coisa simples na vida, a gente só não aprende a ouvir a voz de Deus. Às vezes é estranho, às vezes você não entende, às vezes assim, não é bem assim. E você está ansioso e você não sabe, mas você vai aprender a ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. Você vai entender quando você está diante daquela situação e você está sem paz, e você sabe que quando você não tem paz, você não pode prosseguir. Quantas pessoas estão lá assim, ó, destruídas, depois de um namoro difícil, depois de perder tanta coisa investida naquele namoro, rasgar o coração, se sentir usado, e aquele sentimento doente, e ele fala assim, Deus falou para mim que era para eu ter terminado há muito tempo e eu não terminei. Deus falou para mim que não era nem para eu ter começado, e eu não ouvi a voz de Deus. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus vai te salvar. Ele vai te salvar. Ele te alimenta com a palavra dele. Como que você pode ouvir a voz de Deus? Vou falar aqui de situações comuns. Pela Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e você vai ouvir a voz de Deus por meio da Bíblia. As palavras do Senhor são doces, elas nos alimentam. A oração também é oração diálogo. Circunstâncias da vida, tudo você aprende a voz de Deus. Você está lá no seu dia a dia, você vai aprender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Você está no seu trabalho, às vezes alguém fala alguma coisa para você, e você, igual quando a Mari me perguntou, você fala isso todos os dias. Foi a voz do Espírito Santo de Deus falando para mim, reflita sobre como você está vivendo. Só que às vezes a gente fica com raiva quando a gente ouve a voz de Deus nos confrontando. Por meio de conselhos espirituais, não é todo tipo de conselho não. Conselhos espirituais, por meio de líderes espirituais, por meio de voz profética, de sonhos. Deus fala de todos os jeitos, amém ou não amém? Então aprenda sobre a voz de Deus para você discernir. Deus fala com todas as pessoas, é algo que você aprende, tem características particulares. Então com você é diferente do outro. É coerente com o seu caráter, com o caráter de Deus, é coerente com a Bíblia, é coerente com o projeto de Deus para a sua vida, é coerente com o amor. A voz de Deus sempre é com amor. E por último, faça bem as pessoas diariamente. Então vamos lá, Tiago 1,19 diz o seguinte: lembrem-se disso, queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Faça bem as pessoas diariamente, então aprenda a ouvir as pessoas. Então primeiro, durma bem, acorde bem, ouça a voz de Deus. Se você fizer essas três coisas, você estará pronto para ouvir as pessoas. Ouça as pessoas. Segundo, toque nas pessoas. Você entendeu, né? Toque nas pessoas com a sua mão santa, em nome de Jesus. Sabe por quê, gente? Jesus tocou os intocáveis. Ele tocou os leprosos. Você quer fazer bem as pessoas? Toque nas pessoas. Cumprimente as pessoas com aperto de mão e olhando no olho.
Abrace respeitosamente as pessoas. Tem quanto tempo você não dá um abraço e um cheiro na sua mãe? E olha para o olho dela e fala: mãe, eu te amo. Só isso. Mateus 17:7, Jesus veio e tocou neles e disse: levantem-se, não tenha medo, amém? Tem um estudo da Universidade de Los Angeles que fala o seguinte, que nós precisamos de 8 a 10 toques significativos por dia, para manter a nossa saúde emocional. Sem toque as pessoas morrem. Então nós precisamos aprender a fazer bem as pessoas dessa forma. E por último, se quer fazer bem as pessoas, libere palavras de amor. Quem ama não o conhece, quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Gente, se você olhar no olho das pessoas, se você ouvir as pessoas, se você tocar as pessoas com amor, se você disser palavras de amor para as pessoas todos os dias, para a sua mãe, para o porteiro do prédio, para o caixa do supermercado, para o seu chefe, para os amigos da igreja, para a sua célula, para o seu líder, para qualquer um que você encontrar na frente, e você viver isso aqui, você estará pregando o evangelho poderosamente todos os dias da sua vida, e você vai estar entregando para as pessoas muito mais do que aquilo que elas procuram em todos os outros lugares da vida. Nós precisamos fazer isso todos os dias, é pregar o evangelho todos os dias. Lucas 9:23 diz o seguinte: depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia, fala comigo, cada dia, para morrer. E Jesus continua: como eu vou morrer, e me acompanhe. Jesus fala cada mês, cada ano? Ele fala cada dia. Fique em pé no seu lugar agora. A palavra de Deus fala: esteja pronto para morrer todos os dias e me acompanhar todos os dias. Que quando você estiver diante de Deus, você não tente levar para Ele apenas feitos extraordinários. Tente levar para Ele o que você faz todos os dias. Tente entregar para Ele: Senhor, aqui o meu culto. Cada dia meu foi um culto para o Senhor. Eu tratei as pessoas na cultura do Senhor, na cultura do amor. Eu olhei para as pessoas na cultura do amor, sem preconceitos. Eu toquei os intocáveis, dos moradores de rua aos que estavam na fila da balada, do recepcionista da empresa ao diretor da empresa, do nerd da minha sala aquele cara mais escondido no canto, esquisito, que ninguém entendia o que ele falava. Você já teve paciência para ouvir alguém que ninguém ouve um dia? Às vezes tem uns doidinhos perto da gente. E às vezes você está achando ele doidinho, e ele está olhando para você e está achando você doidinho. É verdade. Todos os dias fazer o bem, todos os dias ouvir a voz de Deus, todos os dias dormir bem, todos os dias acordar bem. Essa é a palavra de Deus para você hoje.